Pinturas em 3D. Parece que elas estão além da parede onde elas foram pintadas. É uma técnica especial e que uma pernambucana conseguiu desenvolver muito bem. Vamos conhecer mais de perto o trabalho de Poliana Ferreira, essa artista plástica que tem encantado nessas pinturas em paredes com várias dimensões, além de ser também uma professora que ministra aulas numa região onde está se formando um berço de artistas, Aldeia. É aqui no quilômetro 4,5 de Aldeia que vamos encontrar a autora dessas imagens bonitas que você acompanha no início desta reportagem. A artista plástica Poliana Ferreira, que nesse instante está dando aula. É algo que ela já faz há quase 6 anos no seu ateliê aqui em Aldeia. Já foram centenas de crianças que tiveram o privilégio de passar pelas mãos da pintura, que aqui faz com que elas tenham cada vez mais o gosto desenvolvido. Com cavalete e pincel, eles entram no mundo das artes. Poliana, e por onde se começa a aprender? Começa entendendo o que é uma luz, uma sombra, a simetria, as coisas mais básicas. Como fazer um círculo, como fazer esse círculo virar uma maçã e dessa maçã virar uma pera, com elementos mais complexos e transportando isso tudo para o papel, do ao vivo para o papel. Os primeiros riscos, então, são com lápis e o papel? Com lápis e papel. Para um desenhista aprimorar a sua percepção, a observação, não precisa mais do que isso. Até ele poder ir para a pintura, ele passa nesse estágio de luz e sombra, para depois entender o que é uma cor primária, secundária, terciária, e trabalhar todos esses tons. Não há necessidade de comprar uma gama imensa de pigmentos. Ele mesmo vai fazer suas cores. Importante as aulas de pintura? São. A gente aprende a desenhar e a pintar melhor, a gente aprende proporção e noção de luz e sombra. Eu acho muito importante porque, assim, além de desenvolver a atividade em pintura, desenvolve também a criatividade e o raciocínio, assim, posso dizer, a pessoa não consegue fazer uma linha tão perfeita, então não consegue reproduzir o que vê. Aí já consegue reproduzir melhor, porque já começa a pintar paisagens em retratos. Mas aí depois, que vai evoluindo, já consegue mesmo pintar o que está vendo. Eu sempre quis pintar, aí meu pai foi, aí eu pedi a meu pai foi e me botou na aula de pintura. E a aula de pintura é muito boa. Pintava antes de vir para cá? Não, E hoje tem já quadros em casa? tenho. E o que é que você faz com os quadros? Eu guardo, dou para algum parente, para um amigo. Eu gosto de pintar paisagem, essa é a primeira figura humana que eu pinto, mas eu gosto mais de pintar frutas, flores, paisagem.
que achou do resultado da pintura? Perfeito. Ela conseguiu, com a pintura, realizar um desejo meu, de um painel mostrando um pouco do lugar da onde a gente vive mesmo, a aldeia. Por que a opção de uma pintura na parede? Porque eu queria sair da mesmice de papel de parede, de MDF, né? Eu queria um projeto individualizado, personalizado. A Poliana conseguiu traduzir na parede exatamente o que nós queríamos. A nossa ideia de uma imagem esportiva, que o meu filho é muito ligado a skate, a esportes radicais, ele gosta muito dessa imagem e ela conseguiu colocar no papel, inclusive, a imagem dele, né? Poliana, e você começou a pintar com que idade? Eu comecei um pouco tarde em vista dos meus alunos. Eu comecei a pintar com 18 anos. Até então eu só fazia desenho e grafite. Fiz 3 anos de desenho até ter os primeiros contatos com a tinta. E quando foi que começou a dar aula? Bom, eu comecei a pintar algumas telas, colocar no restaurante de uma amiga e um espectador disse, essa pessoa que pinta dá aula. A dona do restaurante disse, eu não sei, vou perguntar para ela. Eu fazia 2 meses que estava em aula. Eu perguntei para a professora, estão querendo que eu dê aula? Vá. Então eu comecei com aulas particulares, para alguém que já pintava, mas que chegava um certo momento e não tinha mais o que fazer por aquele quadro para finalizar. Então eu ia nas casas e dava essa aula. E aí comecei a expor na Rua do Bom Jesus, foi quando surgiu o convite para dar aula no Museu do Estado, que eu já estou lá há 11 anos, ministrando essas aulas para as senhoras. É um público fantástico também. E você tem um trabalho que se destaca cada dia mais, o reconhecimento pela sua pintura de ilusão. A pintura de ilusão é muito legal de trabalhar, de mexer com o espectador, de você achar que é e não é, ampliar um ambiente, deixar ele aconchegante. Então mexe com as pessoas, isso é muito bom. E como é que começou o trabalho e a técnica desenvolvida para a pintura de ilusão? Até então eu fazia escolas, temática de escola. Até que um cliente viu esse trabalho e pediu para que eu fizesse na casa dele. Ele fez, olha, Poli, eu queria que você fizesse um falso deck no meu quarto, como tendo uma vista, uma cadeira, assim, saiu mostrando para a gente como é que seria, mas eu não consegui visualizar aquilo até então. Ele fez um projeto e disse, eu quero que você pinte isso aqui. Foi quando eu entendi o que era um trompe-l'œil, o que era uma pintura de ilusão. A gente cria um projeto para qualquer ambiente, seja home, seja cozinha, lavabo, tem um projeto para todo o ambiente, escritório. Quanto tempo demora para preparar um painel como esse que você está mostrando? Esse painel aqui, a gente mexeu nele em 3 dias, cerca de 8 horas de trabalho. Porque não importa muito o tamanho, importa a quantidade de detalhes. Quanto mais detalhes, mais horas de trabalho nele. E essa pintura, a durabilidade dela? Também depende se ela está exposta ao sol, à chuva, mas se ela é um ambiente interno e ela estiver impermeabilizada com a resina, 7, 8 anos ela vai estar do mesmo jeito. Depois desses bonitos trabalhos da Poliana, nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos em instantes. Não saia daí.